Aula 11 do curso de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar sobre direito de nacionalidade. O direito de nacionalidade está previsto nos artigos 12 e 13 da Constituição. E nós vamos começar falando sobre o conceito de nacionalidade. Conceito de nacionalidade. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um determinado Estado, tornando-o integrante do povo desse Estado e, consequentemente, dotado de direitos e deveres. É importante notar que o conceito de povo é diferente do conceito de população. O povo diz respeito tão somente aos nacionais de um determinado Estado. Aos nacionais, tanto os brasileiros natos como os naturalizados. Enquanto que a população diz respeito aos nacionais e aos estrangeiros residentes em um determinado Estado. Então, quando nós falamos do conceito de nacionalidade, nós estamos falando quando nós falamos do povo. O nacional do Estado, ele integra o povo, aquela dimensão territorial de um Estado. Vamos repetir o conceito de nacionalidade? É o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um determinado Estado, tornando-o integrante do povo desse Estado e, consequentemente, dotado de direitos e deveres. Pronto. Visto este conceito inicial, nós vamos partir para as espécies de nacionalidade. Nós temos duas espécies de nacionalidade. Temos a primeira, que é a nacionalidade originária, ou primária, ou involuntária. Essa primeira espécie de nacionalidade, ela diverge nos critérios de acordo com cada país. Cada país tem os seus critérios para determinar como se dá a nacionalidade originária, também chamada de primária ou involuntária. Ela se dá pelo só fato do nascimento. O nascimento faz surgir a nacionalidade. Ela se refere aos brasileiros natos, previstos no artigo 12, inciso 1 da Constituição. É importante guardar isso. Nacionalidade originária, primária ou involuntária diz sempre respeito aos brasileiros natos e depende exclusivamente do fato do nascimento. Ela depende exclusivamente do nascimento. Enquanto que a outra espécie de nacionalidade que nós temos é a nacionalidade derivada, também chamada de nacionalidade adquirida ou nacionalidade secundária. Essa nacionalidade derivada, adquirida, decorrente, secundária, ela depende sempre da manifestação de vontade do indivíduo. Sempre depende da manifestação de vontade do indivíduo. E ela corresponde às hipóteses de brasileiros naturalizados, hipóteses essas que estão previstas no artigo 12, inciso 2 da Constituição. Então, feitas essas considerações, nós vamos falar um pouco sobre os critérios de aquisição. Tudo isso é importante, gente, para concurso público, por isso que eu estou falando essa parte um pouco mais teórica. É importante para poder entender e a gente poder acertar as questões da prova. Tá certo? Então vamos, critérios de aquisição da nacionalidade originária. Nós temos dois critérios de aquisição da nacionalidade originária, que varia de país para país. Em regra, se adotam os dois critérios. Aqui no Brasil, nós adotamos os dois critérios. Em algumas hipóteses, nós vamos adotar um critério e em outras hipóteses, nós vamos adotar outro. O primeiro critério é o chamado critério ius sanguinis, também chamado de critério sanguíneo.
esse critério sanguíneo, ele depende exclusivamente da nacionalidade dos ascendentes daquela criança que nasce. Ou seja, é uma nacionalidade que ela diz respeito à nacionalidade dos pais de um indivíduo que nasce. Então, se uma pessoa, pelo critério sanguíneo, nasce no Brasil, pelo critério sanguíneo, se nós adotarmos puramente o critério sanguíneo, uma pessoa nasce no Brasil e os pais são alemães. Essa pessoa não será brasileira, ela será estrangeira. Isso pelo critério sanguíneo. Agora nós vamos ver o outro critério, também chamado, que é o critério ius soli, também chamado de critério territorial. Em regra, no Brasil, a regra é o critério territorial. Pelo critério territorial, se qualquer pessoa que nasce no território brasileiro é considerado brasileiro, independente da nacionalidade dos seus pais. Então, como nós vimos no exemplo da Alemanha, se um casal de alemães, a esposa dá à luz aqui no Brasil a uma criança que nascida em solo brasileiro, território brasileiro, essa criança, pelo só fato de nascer no Brasil, ela é brasileira, independente dos seus pais serem estrangeiros. Perfeito? Até aqui? Agora eu gostaria de falar sobre uns outros conceitos, antes da gente entrar na letra da lei, da Constituição. Eu gostaria de falar sobre alguns conceitos que eu acho que julgo importantes para fazer uma prova, para vocês estarem preparados, porque pode cair numa prova. O primeiro conceito é o de polipátrida. Polipátrida, esse é mais fácil. Polipátrida, só pelo nome a gente já sabe que é aquele que tem mais de uma nacionalidade. É aquela pessoa que tem mais de uma nacionalidade. Ela pode ser brasileira e italiana. Mais de uma nacionalidade. Agora, temos um outro conceito do apátrida, que tem um sinônimo que é chamado eimátulos. Eimátulos. É importante isso, que pode cair numa prova. Ao invés de falar apátrida, o examinador pode falar do eimátulos. Então, é importante saber que apátrida e eimátulos é a mesma coisa. E apátrida é aquele indivíduo que não possui nenhuma nacionalidade. Nós depois vamos ver que pela lei de imigração, atualmente vigente, a regra é fazer de tudo para que o indivíduo ele não se torne um apátrida. Sempre proteger o indivíduo para sempre ele ter uma nacionalidade. A regra é evitar ao máximo que uma pessoa chegue a ficar apátrida. Tudo bem? Agora sim, nós vamos para partir para a nacionalidade primária. Vamos falar sobre os critérios da nacionalidade primária. Os critérios não, as hipóteses, desculpe. As hipóteses de nacionalidade primária, originária ou involuntária. Aí nós aqui vamos partir para a Constituição. A primeira hipótese nós vimos no artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição, que diz: são brasileiros os nascidos no território nacional, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. São brasileiros os nascidos no território nacional, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam em território nacional, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Vamos ler a Constituição. Vamos ler. Artigo 12. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Ou seja, um casal de alemães
que veio para o Brasil passear, vieram para o Brasil a passeio, por esse critério aqui do artigo 12, inciso 1, a linha A, basta que o filho desses alemães nasça no território brasileiro para que ele seja considerado brasileiro nato. Aqui nós temos o critério territorial. Nós adotamos o critério territorial. Mas há uma exceção. Há a exceção no final do dispositivo, que diz que desde que os pais não estejam a serviço de seu país. Isso é importante aqui nós observarmos que existem duas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, para que uma criança nascida no Brasil, filha de estrangeiros, não seja brasileiro nato, é preciso que ocorram duas situações. A primeira é que é preciso que ambos os pais sejam estrangeiros. Não basta que um só seja estrangeiro, é preciso que a mãe e o pai sejam estrangeiros. E a segunda hipótese, é preciso que um dos pais, aí não precisa ser os dois, basta um dos pais esteja a serviço de seu país. É preciso que um dos pais esteja a serviço de seu país. Então aqui no artigo 12, inciso 1, a linha A, nós adotamos como regra o critério da territorialidade, mas com exceção do caso em que um casal de estrangeiros vem ao Brasil e, no caso de pelo menos um dos pais dessa criança, está a serviço do seu país. Aí é preciso que ambos os pais sejam estrangeiros. Se vier os dois, é preciso que ambos sejam estrangeiros e que pelo menos um deles esteja a serviço do seu país. Então vamos supor, no caso do casal de alemães, vamos supor que o pai, ele é alemão, a mãe é alemã, o pai é alemão, e o pai é ministro de Estado da Alemanha. Ele veio ao Brasil a serviço da Alemanha. A esposa veio ao Brasil acompanhando o marido. E ela deu à luz aqui no Brasil. Nesse caso, a criança que nasceu no território brasileiro é considerada estrangeira. É considerada estrangeira porque um dos pais estava a serviço do seu país. Agora é importante falar aqui que se esses alemães, só fato de eles serem alemães, e mesmo que sendo um deles seja funcionário público, por exemplo, um casal de alemães vem para o Brasil, o pai é ministro de Estado, mas eles não vieram a serviço do país, eles vieram passear. A viagem não foi a serviço do Brasil, eles vieram apenas passear no Brasil. Nessa hipótese, se um dos pais não está a serviço do Brasil, ainda que ele ocupe um cargo público, não está a serviço do seu país, ainda que ocupe um cargo público, nessa hipótese, vieram apenas passear, a criança que nasceu no território brasileiro, ela é, sim, brasileira nata. É um caso onde a criança é brasileira nata. O critério territorial. Perfeito? Vamos prosseguir. Agora, partindo aqui para artigo 2, inciso 1, a linha B. Também são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aí vamos repetir. Agora eu vou repetir lendo. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
Então, aí aqui, por exemplo, João e Maria. João é ministro de Estado do Brasil. João e Maria vão para os Estados Unidos, por exemplo, vão para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, Maria dá luz a uma criança, enquanto João estava a serviço do Brasil. Nesse caso, João estava a serviço do Brasil, sendo ministro de Estado. Viajou com Maria para os Estados Unidos. Maria deu à luz a uma criança nos Estados Unidos. Nesse caso, pelo simples fato do pai ser ministro de Estado, está a serviço do Brasil nos Estados Unidos, esse simples fato faz com que a criança que foi nascida no exterior, no caso nos Estados Unidos, ela é considerada brasileira nata. Então, nós temos um caso, o filho de João e Maria, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, ele é brasileiro nato. Por quê? Porque um dos pais estava a serviço do Brasil. O João, que é o pai da criança, ele é ministro de Estado, estava a serviço do Brasil nos Estados Unidos. Se fosse o contrário também, se fosse Maria, Maria fosse ministra de Estado brasileira, Maria brasileira, ministra de Estado, viaja para os Estados Unidos, a serviço do Brasil. A criança nasce nos Estados Unidos. Nesse caso, Maria, por ser brasileira e estando a serviço do país como ministra de Estado, pode ser qualquer outro cargo público, mas eu estou dando um exemplo aqui de ministro de Estado. Nesse caso, Maria, por ser ministra de Estado, tem um filho nos Estados Unidos e ela estava a serviço do Brasil, a criança vai ser brasileira nata. É importante fixar isso. Agora, se João e Maria viajam para os Estados Unidos, Maria é ministra de Estado, mas Maria não está a serviço do Brasil, mas viajou para os Estados Unidos com João. E lá, Maria dá à luz nos Estados Unidos a uma criança. E ela não está a serviço do Brasil, apesar dela ter um cargo público, dela ser ministra de Estado. Ela está de férias. Vamos supor, Maria está de férias. Está passando uma temporada de férias, está de licença. Está nos Estados Unidos e deu à luz lá. Nesse caso, a criança não é brasileira nata. De cara, não. Aí nós vamos entrar na outra espécie. Ela vai ser brasileira nata, sim, mas não pelo fato de Maria ser servidora pública. Por quê? Porque Maria não estava a serviço do seu país. Porque na linha B, nós temos dois critérios. Nós temos o critério ius sanguinis e o critério funcional para que a criança seja brasileira nata. Ok? Agora, nesse caso, se Maria é funcionária pública e João ou Maria são funcionários públicos e eles viajam para o exterior, e no exterior Maria dá à luz a uma criança e eles não estão a serviço do país, aí nós vamos para outra hipótese que é da linha C. Então, vamos para a hipótese da linha C. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, desde que sejam registrados na repartição brasileira competente. Então, vamos repetir aqui agora, lendo o artigo. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. É a primeira parte da linha C, tá? A segunda parte a gente vai ler depois. Então, qual o requisito aqui? O requisito é que a criança seja filha de pai
ou mãe brasileira e não esteja a serviço do seu país. Não, nenhum dos dois está a serviço do seu país, mas João ou Maria, os pais tiveram cuidado de fazer o registro no órgão competente, no caso na embaixada. Foi feito o registro da criança na embaixada. Por exemplo, se a criança nasceu nos Estados Unidos, a criança foi feito o registro no órgão brasileiro competente. Então, feito o registro, a criança, apesar de ter nascido no exterior, os pais fizeram registro no órgão brasileiro competente. Feito o registro, a criança é brasileira nata. Mas também nós temos agora uma segunda hipótese. Essa hipótese, a criança brasileira nata, porque os pais fizeram registro. Aí nós temos esse critério aqui, critério ius sanguinis, critério sanguíneo, porque a criança ela é descendente de brasileiros. Os pais daquela criança, o pai ou a mãe é brasileiro. E ela foi registrada na repartição brasileira competente. Perfeito? Agora vamos para a segunda parte da linha C. Ou são brasileiros natos, como nós já vimos, eu vou ler tudo de novo. Os nascidos são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Aí agora nós vamos para a quarta hipótese. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Nessa quarta hipótese, que é a segunda parte da linha C, os pais viajaram para o exterior. A criança nasceu no exterior, mas não foi feito o registro da criança no órgão competente, no órgão brasileiro competente. Então, para que essa criança ela seja considerada brasileira nata, é necessário que essa criança venha a residir no Brasil e que opte a qualquer tempo, após atingir 18 anos, que é a maioridade, opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Ela tem que fazer essa opção. Então, nós temos nessa segunda parte da linha C, nós temos o critério sanguíneo, que é o fato da criança ser filha de pai ou mãe brasileiros. Nós temos o critério residencial, que depende que a criança vá morar no Brasil. E nós temos o critério da opção, que é necessário que a criança faça a opção pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo depois de atingida a maioridade. Tá? Vamos fixar melhor. Vou fazer a leitura de novo para vocês. Ou é considerado brasileiro nato aqueles que venham a residir na República Federativa nascidos no exterior, ou que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tudo bem? Visto isso, nós fechamos aqui a nacionalidade originária. Aí nós vamos falar agora sobre a hipótese de naturalização. A naturalização, como nós falamos, ela sempre depende da manifestação de vontade de um indivíduo e também depende de aquiescência do Estado do qual a pessoa quer ser naturalizado. Então, vamos ver as hipóteses de naturalização. A primeira hipótese de naturalização, estamos no artigo 2
artigo 12, inciso 2 da Constituição. A linha A. Vamos ler. São considerados brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigindo aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto no Brasil, né? E idoneidade moral. Ou seja, a naturalização, ela sempre depende da observância dos critérios da lei. Ela depende da observância dos critérios da lei. E qual é essa lei, Simone? Essa lei é atualmente a lei de imigração, que é a lei, eu vou dizer aqui para vocês, que é a lei 13.445 de 2017. Lei 13.445 de 2017. É a atual legislação que fala sobre o estrangeiro, que ela revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro. É a chamada Lei de Imigração. Então, nós observamos aqui que para adquirir a naturalização, a nacionalidade secundária, também chamada de derivada, decorrente, é necessário que observe os critérios estabelecidos em lei. Ou seja, quais são os critérios estabelecidos em lei? Aí aqui nós temos a primeira hipótese, que é a chamada nacionalidade originária. Não, desculpe, naturalização ordinária. A primeira hipótese de naturalização que nós temos aqui, que prevista na lei de imigração, é a hipótese de naturalização ordinária. Aí, quais são os requisitos para que um indivíduo consiga obter a naturalização ordinária? Estes requisitos estão previstos na lei. Por quê? Porque a própria Constituição remete à lei. Aí a lei aqui, no artigo 66 artigo 66 da Lei 13.445 vai falar sobre as hipóteses de naturalização ordinária. Naturalização ordinária. Quais são as hipóteses, Simone, então, de naturalidade ordinária? Para que um indivíduo tenha naturalização ordinária, há duas hipóteses. Primeiro, as hipóteses daqueles estrangeiros que não são de países de origem de língua portuguesa. Se o estrangeiro que está pleiteando a sua naturalização, ele não é oriundo de um país de língua portuguesa, se o estrangeiro que pleiteia a naturalização, ele não é oriundo de um país que também tenha o mesmo idioma do Brasil, que também seja um país de língua portuguesa, ele é, por exemplo, um alemão, um país de outra língua, um americano. Nessas hipóteses, nós observamos a naturalização ordinária prevista com os critérios previstos na Lei de Imigração, na Lei 13.445 de 2017. Aí, quais são os requisitos para que essa pessoa adquira a naturalização ordinária, não sendo indivíduo de país de língua portuguesa? Primeiro requisito, ter capacidade civil. Segundo requisito, residência mínima por 4 anos no território brasileiro. Terceiro requisito, que saiba se expressar na língua portuguesa de acordo com as características do indivíduo
e não ter condenação penal ou se tiver ter sido reabilitado. Nós vamos observar também que há algumas hipóteses na lei de imigração que diminuem o tempo de permanência do indivíduo no território brasileiro, que como regra é 4 anos. Como regra, o indivíduo tem que residir no Brasil no mínimo 4 anos para adquirir a naturalização ordinária. Mas em algumas hipóteses nós vamos ver que diminui esse tempo pelo fato do indivíduo ter filho brasileiro, outras hipóteses que estão previstas na lei, que eu não vou me adentrar muito aqui para não prolongar, e dificilmente isso cai numa prova de direito constitucional, porque se for aprofundar muito, já é mais para o direito internacional privado. Tá bom? Mas vamos agora falar do segundo requisito, que esse daqui é muito importante e cai muito em prova. Segunda hipótese, que é aquela dos brasileiros naturalizados que são originários de países de língua portuguesa. Essa também é uma outra hipótese de naturalização ordinária e que a Constituição exige tão somente 2 requisitos: residência ininterrupta no Brasil por, no mínimo, 1 ano e idoneidade moral. Então, são 2 requisitos que a Constituição exige para que um brasileiro de país de língua portuguesa venha adquirir a naturalização ordinária. Residência ininterrupta no Brasil por, no mínimo, 1 ano e idoneidade moral. A lei de imigração também vai exigir capacidade civil do indivíduo. Mas se você for ao texto da Constituição, a Constituição exige tão somente residência mínima por 1 ano e idoneidade moral. Então essas são as hipóteses de naturalização ordinária. Aí outra pergunta, Simone, no caso da naturalização ordinária, é obrigatório, o indivíduo que solicita a naturalização ordinária, ele tem direito subjetivo à concessão, porque ele tem que fazer um pedido perante ele vai fazer esse pedido na Polícia Federal, esse pedido é dirigido ao Ministério da Justiça. Mas não há direito subjetivo desse naturalizado, ainda que oriundo de países de língua portuguesa, como, por exemplo, Moçambique, Angola, Portugal mesmo, Timor-Leste, não há obrigatoriedade do Brasil, reconhecer essa naturalização. E isso é a concessão da naturalização ordinária é um ato discricionário. É ato discricionário do Estado brasileiro. Então, não há que se falar em direito subjetivo aqui. Mas nós temos uma outra hipótese, que é o artigo 12, inciso 2, a linha B da Constituição, que diz assim: são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Ou seja, aqui nós temos na naturalização extraordinária, nós temos 2 requisitos. 2 requisitos. É necessário que o estrangeiro, ele de qualquer país, ele resida no Brasil há pelo menos 15 anos, ininterruptamente. Ele tem que residir no Brasil pelo menos por 15 anos. E não pode ter condenação penal. Então, 2 requisitos para a naturalização extraordinária: residência no Brasil pelo mínimo de 15 anos e não ter condenação penal.
Correto até aqui? Correto? Agora, importante, a naturalização extraordinária, ela é um direito subjetivo do requerente. Aí, aqui nós estamos diante de um ato vinculado. Então, se o indivíduo preenche os requisitos para adquirir a nacionalidade, a naturalização extraordinária, o Brasil deve acatar esse pedido. Esse pedido tem que ser aceito. Tem que ser aceito porque nós estamos diante de um ato vinculado pela Constituição, pela redação da Constituição. A interpretação que se tem do STF é que, nas hipóteses de naturalização extraordinária, nós estamos diante de um ato vinculado e, portanto, é um direito subjetivo que não pode ser negado ao requerente. Agora vamos falar rapidamente sobre mais duas espécies aqui de naturalização, que também previstas na Lei de Imigração, para a gente prosseguir, uma é a naturalização especial. A naturalização especial é aquela que de uma pessoa, de um estrangeiro, que ele é cônjuge ou companheiro de uma pessoa que trabalha no Serviço Exterior Brasileiro há mais de 5 anos. É cônjuge ou companheiro de uma pessoa que trabalha no Serviço Exterior Brasileiro há mais de 5 anos. Ou então de uma pessoa que é brasileiro e trabalha no exterior. É brasileiro e trabalha no exterior a serviço do Brasil. E a outra hipótese de naturalização especial é a daquele estrangeiro que ele